Mais uma vez, nós estamos aqui juntos. Queremos agradecer a você que nos acompanha nas nossas programações, né? Então, nós hoje, mais uma vez, estaremos falando a respeito dos livros dos Espíritos na questão de número 6. E quem sempre está conosco é o Vladimir, e eu também estou sempre com ele no programa, para que nós possamos comentar as questões elaboradas por Kardec e com os comentários de Miramês. Esses comentários foram produzidos, né, por um longo trabalho de 20 volumes, e hoje nós aproveitamos esse conteúdo para compartilhar com vocês. Então, para quem está chegando no programa, nós, antes de iniciar as nossas atividades, nós fazemos a nossa prece inicial, né? Então, assim sendo, vamos cerrar os nossos olhos, vamos nos preparando, esquecendo de todos os nossos problemas que nos envolvem, para que possamos sempre estarmos assim tranquilos para podermos receber este conteúdo e que nesse clima de paz e harmonia possamos nos ligar ao coração do Mestre Jesus, solicitar o seu amparo aos nossos mentores queridos também, para que a sua tranquilidade possa invadir a nossa mente e possamos fazer com que ela possa frutificar em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, como que é de costume, nós estamos sempre iniciando a nossa atividade com a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, hoje, nós faremos a leitura da mensagem de número 6, intitulada Esforço e Oração. Então, assim, convidamos o Vladimir para que possa fazer a leitura dessa mensagem. Por favor. Ok, boa noite a todos. Vamos, então, iniciar aqui a nossa live, conforme o Jimmy muito bem falou ali agora, com o esforço e oração do livro Caminho, Verdade e a Vida, e diz o seguinte, no item 6. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. Aqui Emmanuel vai descrever o seguinte: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte de ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Só fazendo uma parte aqui. Vejam só o ênfase que Emmanuel dá a essa postura que Jesus Cristo nos ensina com relação à oração. Ele diz que em alguns grupos, né, as pessoas acham que é melhor sair de toda a labuta, sair das condições do dia a dia, fugir até de outras atividades, de outros serviços, para que se possa simplesmente, se privando disso ou se mantendo distância desses trabalhos, a oração vai solucionar aqueles problemas. E Jesus Cristo nunca se abandonou do trabalho para que fizesse a oração. E, em oração, ele esteve numa altura celestial, como Emmanuel fala. O que significaria isso? Significaria que a prece, ela tem que sair de dentro de nós, né? Não precisa ser uma prece
puxa, me fugiu a palavra aqui, decorada, né? Ela não precisa ser decorada, repetida várias vezes, a mesma prece, se nós que estamos falando não entendermos o sentido de cada uma dessas palavras, né? Ela pode também ser uma prece muito introspectiva, né? Falando do nosso jeito, da nossa simplicidade, da nossa carência, das nossas dificuldades, expressando-nos com as nossas próprias palavras, né? Então, no texto continua: despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E, pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Ou seja, quanto mais nós, no nosso dia a dia, nos dedicarmos à oração sincera, fiel e que expresse as nossas verdadeiras dificuldades, né? Mais Deus nos auxiliará indispensavelmente naquilo que fazemos no nosso dia a dia. Olha a profundidade dessa mensagem. Esforço e prece contemplam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, ou seja, genua flectere, significa em latim dobrar os joelhos, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte. O monte que se refere é onde Jesus fazia as suas orações. Localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Esse também é um dos motivos pelos quais todos os trabalhos de atividade espiritual iniciam-se e encerram-se com orações. Certo, Jimmy? Perfeito, Vladimir, porque realmente assim, a oração é um momento de ligação que nós encontramos aquela paz naquele momento para colocar os nossos pensamentos dentro de uma lógica, e quando nós entramos em prece com a espiritualidade, desde que seja sincero da nossa renovação, das nossas condições que nós queremos nos aprimorar, melhorar, né? E até nos arrependermos daquele momento, Deus nunca nos nega uma concessão. Então, está muito bem colocado aí nessa mensagem aí, que praticamente vai estar de acordo, em concordância com o tema que nós estamos trabalhando em relação ao Livro dos Espíritos, né? Então, eu acredito que os comentários foram, assim, muito elucidativos dentro dessa questão, abordando a importância da prece, do trabalho e da ação, para a gente não poder se esquecer disso no nosso dia a dia, porque às vezes nós acabamos esquecendo e às vezes perdemos oportunidades que, quando estão à nossa frente, nós acabamos refutando, né? Deixando de lado, acabamos deixando para que fique ao léu aí. Exatamente. Então, dando continuidade, né, à nossa atividade de hoje, o nosso companheiro, parceiro da vida e também aqui do programa, o Vladimir, ele sempre está fazendo um comentário a respeito das obras de Kardec. E hoje ele vai trazer mais um pequeno comentário sobre as obras que ele vem
trabalhando para aquele que realmente chega ao programa, às vezes não tem uma ideia do que seja o Espiritismo. Então, essas informações ou poderão ajudar para que ele possa fazer uma pesquisa, encontrar uma casa espírita, e já tenham pelo menos uma noção o que é trabalhado numa casa espírita, o que significa assim, o espiritismo, qual que é o objetivo de tudo isso. Então, passamos a palavra para o nosso amigo e parceiro Vladimir. Ok, Jimmy. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre obras póstumas de Allan Kardec. A obra publicada após a desencarnação de Allan Kardec, por isso ela recebeu esse nome, Obras Póstumas, apresenta no começo, bem escrita, a biografia do codificador. Então, fala sobre Allan Kardec. Seguida do discurso de Camille Flammarion, que pronunciou quando do sepultamento de Allan Kardec, reunindo importantes registros deixados por Allan Kardec acerca de pontos doutrinários e fundamentação do Espiritismo. Divide-se esse trabalho em duas grandes partes. A primeira parte aborda assuntos como caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos, as 5 alternativas da humanidade, questões e problemas, as expiações coletivas, liberdade, igualdade, fraternidade, música espírita, a morte espiritual e a vida futura. A segunda parte inclui apontamentos em torno da iniciação espírita e o roteiro missionário de Kardec, assim como uma exposição de motivos apresentada na Constituição do Espiritismo como precioso legado do mestre lyonês às sociedades espíritas do futuro. Isso é obras póstumas, ok? Nós vamos falar de muitas outras ainda no decorrer dessa nossa live, de todas as nossas lives. Exatamente. Como sempre, em todo momento, nós fazemos uma recordação aos internautas, né, que nos assistem, e toda obra que contém o texto integral do Livro dos Espíritos, ela é uma obra baseada da doutrina dos Espíritos, acompanhada de comentários a respeito de cada uma das perguntas formuladas por Allan Kardec e das respectivas respostas dadas pela espiritualidade, né? Tais comentários, que muito facilitarão o estudo da doutrina, elas foram extraídas da coleção filosófica espírita, composta de 20 volumes, que é da autoria do Espírito Miramês, mas psicografado pelo médium João Nunes Maia e editado pela editora Espírito Fonte Viva, que fica aqui o nosso agradecimento. Bom, então agora vamos lá fazer a leitura, né, da questão de número 6. E em seguida, a leitura da primeira parte do comentário, e o Vladimir fará os comentários respectivos à questão. A questão número 6 do Livro dos Espíritos, ela está na parte primeira, das causas primeiras, né? É o capítulo 1 de Deus, provas da existência de Deus. Então, a pergunta que foi feita aos Espíritos foi a seguinte: o sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto das ideias já adquiridas? Aí os amigos espirituais respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? E aí Allan Kardec, nessa questão, ele faz uma observação, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria com as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Então, essa é uma questão que o Miramês ele acrescenta um comentário, e vamos ver o que o Miramês nos traz nos comentários a respeito desse capítulo 6. Por favor. Então, aqui, no produto da educação,
Miramês traz uma ideia, um raciocínio, né, como sempre, um raciocínio de lógica, né? Então, ele começa assim: a educação nos estimula para as coisas mais nobres da vida. Sabemos disso, no entanto, ela é gradativa, de acordo com a nossa evolução espiritual. O que significa isso? Por mais disponibilidade que tenhamos de ensinamentos, né, da nobreza e da profundidade dos ensinamentos, isso vai depender exclusivamente da nossa evolução espiritual, né? Tudo é de acordo, nada é objeto, né, de. Poxa, hoje o meu vocabulário ficou fraco. Nada é por acaso, né? O ensinamento é de acordo e adequado para a evolução espiritual. O modo de assimilação da educação nos meios em que se estagia é diferente de uns para os outros, né? De acordo com os dons despertados em cada criatura, certo? A consciência de cada alma seleciona o que recebe como produto do meio em que vive e dá condições à inteligência para que a inteligência, amplie os seus valores na pauta da sua existência e recusa o que não lhe serve, por condições que já atingiu no avanço espiritual, certo? Na Gênese, no capítulo 2, Deus, a existência de Deus, no item 7, né? A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Quais são essas evidências materiais? É do sentimento instintivo, como já dissemos numa outra questão, na questão anterior aí, no 5, que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Também consequência de não há efeito sem causa, né? Os povos selvagens não receberam nenhuma revelação, né? Não tiveram nenhuma revelação. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior. Essas coisas são a observação na própria natureza, né? Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizessem a si mesmas. Esse é um questionamento lá do Gênesis, né? Toda herança é relativa, respeitando a posição do herdeiro na vida. Aqui se faz uma alusão ao tipo da herança, por exemplo, seja ela material, intelectual, moral. O espírito encarnado que a receberá poderá estar desfrutando de um estágio na sua existência carnal apropriado ao seu desenvolvimento, porém de forma inadequada, de forma que não seja aderente a essa herança, de forma que não a desfrutará. Seguirá o seu caminho de aprendizado em suas próprias conquistas. Consultando as grandes vidas na Terra, a razão certificar-nos-á desta verdade. Os espíritos, mesmo os chamados primitivos, quando reencarnam em um meio mais evoluído, não assimilam o produto da educação oferecida, por não terem capacidade de entendimento na altura de seus progenitores, das escolas e livros. A assertiva de que somos o produto do meio não encontra segurança nas leis da evolução. Olha só, a assertiva de que somos o produto do meio não encontra segurança nas leis da evolução. Podemos ser ou não esse produto, dependendo da faixa em que nos situemos, com aqueles que convivemos, com quem convivemos, né? O ambiente pode nos transformar ou nós podemos transformar esse ambiente, dependendo da nossa evolução. E perguntamos, onde aprenderam os primeiros mestres? Grande pergunta.
conhecimentos adquiridos em existências anteriores. Qual a escola? A escola da vida no Evangelho de Jesus Cristo. Essas existências anteriores foram educando esses espíritos, esses primeiros mestres que nos apareceram. Não é outra, não há outra resposta senão a mais clara de toda a existência, né? O espírito existe há muito, né? O aprendizado mais atuante surge das trocas de experiências entre pessoas e nações, no intercâmbio cultural de turismo, né? No intercâmbio cultural, no intercâmbio de turismo, nos dias de hoje. Antigamente, em guerras e conquistas, no comércio de especiarias e principalmente nas viagens de descobertas, onde as culturas muito diferentes se entrosavam e se transformavam em novas culturas. Entretanto, o surgimento do verdadeiro aprendizado das almas vem pelos processos de despertar das qualidades que, por vezes, dormem em todos os seres. Daí é que dizemos, como já falaram todos os profetas, que toda sabedoria vem de Deus. Todo amor parte da sua magnânima personalidade. A ideia de Deus na grande população indígena que viveu na Terra e da qual ainda restam uns poucos elementos é uma prova irrefutável de que Deus existe e que não foi produto do meio, né? Foi revelação dos próprios espíritos que circundavam e protegiam esses elementos, nas sequências evolutivas em que a vida os colocou. Um parênteses agora. As populações indígenas disseminadas por todo o mundo em suas diversas culturas têm a noção da existência de um espírito muito superior ao dos seres humanos. E por esse motivo acaba reconhecendo na força da natureza essa presença divina e assim nomeiam a grandeza da obra de Deus com nomes que julgam adequados para a representação daquela energia divina, seja nas cachoeiras, que mostram a força dos rios, seja na floresta, com todos os efeitos de renascimento e vida, seja nos animais, principalmente nos grandes mamíferos, que representam a força pela vida e pela proteção de seus semelhantes. Né? Aí está exatamente uma ideia do que é a produção da educação. Né? Certo? Perfeito, Vladimir. E também, né, o Miramês, ele continua dizendo o seguinte, né, que muitos senhores, por exemplo, do engenho, que dominavam o Brasil por muito tempo, alimentavam e divulgavam a ideia de que a vida terminava no túmulo e que os escravos eram animais de carga. Isso fazia com que muita gente não acreditasse realmente na existência de Deus. Mas Miramês continua. Todavia, mesmo de posse do poder, da situação e da força, não tiravam dos cativos a crença da existência de Deus e das almas, que utilizavam os batuques, os corpos dos sensitivos, para os animarem nas suas provações. Onde fica o produto do meio e da agressão? Quanto mais sofre o espírito, mais despertam suas qualidades espirituais. Mais a verdade o conduz para os caminhos da luz. Então aqui a gente vê que realmente a escravidão foi um momento muito difícil para o ser humano, né? Porque eu creio que foi uma das condições mais difíceis que o ser humano teve que passar, imposta pelos senhores de engenho. E nós sabemos que a vida dos escravos, eles tiveram, na sua encarnação, tiveram que optar, porque no passado eles passaram nas suas existências utilizando o abuso da fortuna, do poder em relação ao próximo. E esses senhores de engenho com os escravos, eles estavam vinculados, eles tinham uma relação de acertos, né? Então, foi assim um momento muito difícil para
para muitos espíritos, mas alguns acabaram dando as obras, né, acabam citando alguns casos que alguns conseguiram dar conta do recado e hoje, assim, não precisam mais estar reencarnando, mas nos auxiliam na casa espírita, fornecendo orientações espirituais para que a gente possa prosseguir a nossa jornada. E foram que, através desse sofrimento, que eles acabaram despertando. Muitas atrocidades foram praticadas aí, e aí a colocação de Miramês na questão que quanto mais sofre o espírito, mais despertam suas qualidades espirituais. É porque aí existe a necessidade de paz. Às vezes, essa questão da desarmonia interna induz o espírito a pensar de uma forma negativa e, como consequência, terá atos irresponsáveis, né? Então, por isso que é muito importante a questão da prece, como o Vladimir comentou lá no início, porque nesse momento é um momento de ligação, e nos momentos difíceis é que nós entramos em contato com a espiritualidade, e nesse momento vem aqueles pensamentos de acalento, de fazer as coisas certas, de esperar, e assim por diante. A prece nos traz esse refrigério para a nossa alma. E aí, certamente, que não vamos parar no exercício sublime da educação e da instrução em todas as faixas de vida e da vida, porque é nessa persistência humana e divina que fazemos a nossa parte, junto à já feita por Deus. É o que nos diz essa mensagem de hoje a respeito da oração, né? Da questão do trabalho e também da ação. Então, nós nunca vamos estar parando para poder trabalhar. Então, para quem está chegando aqui no nosso encontro, é bom lembrar que a doutrina espírita, o que ela traz para nós? Ela esclarece, né? Aqui nós estamos aqui para aprender, para nos refazermos, para poder nos reeducarmos em algumas coisas que nós, em existências passadas, nós, vamos assim, cometemos uns erros e nós estamos nos reajustando. Então, já é um grande passo ter essa consciência. É claro, para uma próxima, talvez haja uma outra situação, mas nós sabemos conscientemente do que nos aborda. Então, hoje, essa questão dessa inquietação, por estarmos nos reeducando e conhecendo através do Evangelho, fazendo uma autoiluminação, o que é? Estarmos nos conscientizando das nossas imperfeições, estarmos nos conscientizando daquilo que nós devemos fazer. Então, hoje, muitos nós podemos ver que irmãos de jornada, que às vezes não estão cientes ainda da questão do verdadeiro dever, da verdadeira jornada. Hoje nós temos as pessoas se tratando, se maltratando com violência. Então, isso é falta do Evangelho de Jesus, desse conhecimento que Miramês nos traz. Então, continuando, os sentimentos íntimos que todos temos quanto à imortalidade da alma e à existência do nosso Pai Celestial, rói a primeira coisa divina colocada em nossos corações espirituais, pelas mãos do Criador em forma de luz que nos ilumina a vida. Então, esse sentimento que foi comentado lá em cima pelo Vladimir, isso quer dizer o seguinte, que isso vem rompendo na nossa alma, que é uma luz divina que faz com que a nossa vida seja vista de uma outra maneira. Então, como foi colocado das cachoeiras, da natureza, são, assim, condições para que a gente possa se perguntar, será que eu posso fazer algo assim, similar? Será que eu tenho condições de fazer isso? E a resposta virá, é claro, né? Então, a partir daí, nós começamos que existe algo superior, algo divino, e nós respeitamos em relação a isso. Então, Miramês ainda ele comenta, né? Que essa certeza não se vende, não se dá, ninguém tira. É nosso patrimônio, que brilha em nós com alegria e esperança, a nos falar da felicidade eterna. Então, essa felicidade eterna é onde começa, com a nossa autoiluminação. Então, é a aquisição das virtudes que Jesus, nós podemos ver que em várias situações, Jesus nunca perdeu a tolerância para com o próximo. Ele sempre foi o Cordeiro de Deus. É por isso que é chamado, porque
foi muito paciente, muito misericordioso diante das acusações. Ele sempre respondeu com muita calma, com muito amor. E essa é a nossa proposta hoje, de poder fazer por nós mesmos. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. E é claro, à medida que nós vamos fazendo a nossa parte, tudo aquilo que estiver ao nosso entorno vai melhorando. Então, e continuando, né, a meta mais inteligente é educar e instruir. Então, educar o que é? Educar é fazer aquilo que a lei divina nos pede para que nós possamos fazer. É o respeito à hierarquia das leis divinas. E isso vamos nos instruir através do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem essa proposta do progresso moral. Então, por esses meios todos, os talentos desabrocham e a vida para nós passa a ser uma vida em Cristo, na presença de Deus. Então, é realmente isso que essa questão nos traz hoje de uma forma bem clara, bem simples, complementando as ideias do Evangelho. E vamos ver se o Vladimir tem alguma coisa a acrescentar nesse desfecho. Meu som aqui ficou desligado. Eu achei, assim, os comentários que você fez, Jimmy, realmente foram bastante apropriados, né? Eu acho que não precisa um complemento maior. Evidentemente que o texto que o Miramês faz, ele deixa bastante claro o ênfase que ele dá aí no finalzinho, dizendo que a meta mais inteligente é educar e instruir. Por esses meios, todos os talentos desabrocham e a vida para nós passa a ser uma vida em Cristo, na presença de Deus. Né? Quando a gente entende exatamente o que ele falou aí sobre educar e instruir, e são esses os meios pelos quais estaremos na presença de Deus, a gente vai entender exatamente a essência da doutrina espírita, que é justamente a fé raciocinada, onde nós estudamos, né? A gente faz uma educação e, como nós estamos fazendo aqui agora, a gente passa essa instrução adiante. Somos multiplicadores desse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, né? E todas aquelas pessoas que, por razão óbvia, né, estarão nos vendo, com certeza estarão, de uma certa forma, multiplicando isso nas suas atitudes, nos seus raciocínios, nas suas reflexões, né, nas suas atitudes com os mais próximos, né? Isso daí é que é a maravilha da doutrina espírita, nessa instrução e nessa educação. Porque, Vladimir, às vezes o querido internauta, né, poderia estar assim se perguntando, mas precisa estudar tudo isso? É que a questão, a doutrina espírita traz muito conhecimento, e todos nós que somos simpatizantes e praticantes em certa parte da doutrina espírita, nós achamos que realmente nós ainda sabemos muito pouco, falta muito ainda, né? E realmente, assim, por que precisa isso? Porque, pelo menos assim, a gente tira por base, pelo menos eu preciso de muito conhecimento para poder estar acertando essa paz. A gente erra muito, ainda está errando muito mais do que acerto, né? Por quê? Porque a gente está começando a se conhecer. Então, a doutrina espírita, ela tem demonstrado isso. E pode perguntar para aquele espírita que está seguindo o caminho do bem, que está procurando se esforçar, né, que ainda tem alguns atropelos pela frente, mas não desiste, está se levantando, às vezes cai. Então, com o conhecimento, as obras nos fazem caminhar pelo caminho da porta estreita, né? E isso é um significado que quem depois ler o Evangelho vai poder fazer uma interpretação para si, depois mastigando, fazendo uma digestão, vai poder optar pelo caminho que achar conveniente para a sua vida. Muito bem. Então, já que realmente nós estamos já no término de mais uma atividade, né? Então, eu gostaria que você fizesse, Vladimir, a prece de agradecimento e encerramento.
Pode ser? De encerramento? Ah, sim, com certeza. Vamos então elevar os nossos pensamentos para o plano espiritual mais elevado, agradecer nesse momento por essa vibração maravilhosa que a gente teve aqui nessa live de hoje, onde nós falamos exatamente sobre a prece, né? Vamos elevando esses nossos pensamentos de agradecimento, primeiramente ao nosso amado Mestre Jesus, né? Jesus Cristo sempre nos ensinou e sempre nos mostrou por exemplos, né, como fazer essas reuniões, né, estarmos sempre disseminando essa doutrina de amor, que sempre nos inspira nessa caminhada também da senda do bem, né? Agradecemos também aos anjos de guarda. Agradecemos também, né, com muito carinho, a todos aqueles que realmente nos têm prestigiado, abençoado, e que realmente a paz do Mestre Jesus possa envolver todos os nossos lares, e que nesse clima de paz nos despedimos para que realmente possamos dar continuidade à nossa jornada evolutiva. Então, agradecemos com muita paz, com muito carinho, a todos que nesta noite nos acompanharam. Que assim seja.